A Polícia Federal saiu às ruas, então, pela manhã hoje, para a segunda fase da Operação Compliance Zero, que vocês lembram é a que investiga as fraudes no Banco Master. Entre os alvos, temos os endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Master, e parentes dele. Ao todo, são 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que passam de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Quem acompanha muito de perto toda essa história vem trazer todos os detalhes para a gente aqui. É o nosso colunista Fábio Serapião, quem tem o prazer de conversar aqui pela primeira vez hoje. Fábio, muito prazer. Queria começar te ouvindo, entendendo o ponto de diferencial dessa nova fase agora que avança na estrutura como um todo, dessa fraude considerada já maior do país, de certa forma, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa é a segunda fase, né? A gente teve a primeira fase da Compliance Zero em novembro e agora essa segunda fase, e ela é importante por dois motivos. O primeiro, que ela tenta aí bloquear, né? Bloqueou 5,7 bilhões. Um probleminha com a imagem do Serapião. Posso só aproveitar para dar um pouco mais de detalhes dessas apreensões? A gente tem imagens, Sakamoto, que trazem aqui um pouco do que foi apreendido, esse valor grande que temos de 5,7 bilhões em bens que foram bloqueados na operação. Hoje, a Polícia Federal apreendeu bens, como estamos vendo, como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. Além dessa apreensão de bens, também eles promovem o sequestro e bloqueio de valores que superaram 5,7 bilhões durante o cumprimento dos mandados. Como a gente estava vendo agora há pouco ali na imagem, foram apreendidos também R$97.300 em espécies. O Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente e gestora dos fundos da Reag Investimentos, também estão entre os alvos. Mandados esses que têm alvos em São Paulo, incluindo endereços da Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país. Também temos mandados sendo cumpridos na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Investigação essa que detectou também que havia uma captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. Importante a gente fazer esse destaque aqui, porque as imagens também da operação já vêm chamando a atenção da gente desde cedo, né, Sakamoto? A gente vai tentar contato com o Serapião aqui novamente, mas queria aproveitar a sua ajuda para irmos entendendo essa nova fase. Quero que o Serapião começava a explicar para a gente. É a primeira vez que entramos mais a fundo em investigações dos fundos envolvidos nesse caso todo. A gente vai entender melhor a estrutura no entorno das fraudes do Banco Master hoje? A PF, primeiro, antes de mais nada, parabéns para a Polícia Federal, né? Parabéns para o diretor-geral André Rodrigues, que continua, na verdade, seguindo o fio da meada, deste que deve ser um dos maiores escândalos, né? E não sou nem eu que diz isso, o próprio ministro Fernando Haddad, né, ontem afirmou que esse pode ser um dos maiores escândalos bancários da história, ou o maior escândalo bancário da história do Brasil. Né? E não só bancário, como eu venho repetindo aqui, isso aqui tem um potencial de rebosteio muito grande, pode estacionar um caminhão de explosivos na esplanada na Praça dos Três Poderes, né? Atingindo membros dos três poderes. Né? E não só isso, a gente está falando bastante de como o Banco Master tinha relação com o Centrão, muita gente chama inclusive de Banco do Centrão. Vimos membros de instituições da República, TCU, STF saindo em defesa, vimos parlamentares, vimos governadores envolvidos com a compra de títulos podres do Master, né, envolvidos até com a possibilidade de comprar o Banco Podre Master, que é o caso do governador do Distrito Federal, que se deixasse tinha comprado aquela tragédia. Né? Mas a gente tem que lembrar que também o Banco Master também tem os tentáculos e as responsabilidades vão entrando dentro da Faria Lima. Porque essas pessoas ficam falando, não, a questão dessa responsabilidade sobre o poder público, não. E olha o que a gente está pegando. Essa operação, essa segunda fase da compliance, está pegando o quê? Atingiu o Nelson Tanuri, investidor, conhecido empresário, atingiu o Zeitel, que é o cunhado a gente vai falar até mais sobre ele depois, o cunhado do Daniel Vorcaro, sabe? Atingiu o Mansur. Então, ou seja, são nomes ligados, conhecidos, muitas vezes admirados no mercado.
Então não tenha dúvida nenhuma que a PF traz players do Master, ataca o budget e deve mudar o mindset da Faria Lima no meio de tudo isso. Por quê? O budget porque travou 5,7 bilhões em bens e investimentos desse pessoal, até porque se ficar descoberto que tudo isso significou perda para os cofres públicos, vai ter, e para os investidores, precisa retomar para eles. Então, travaram dinheiro, novos players apareceram, players da Faria Lima, atores, né, da Faria Lima, o orçamento esses bens estão bloqueados e precisa mudar, como eu falei, esse mindset da Faria Lima, né? Essa mão invisível do mercado, na verdade, é muito boba. Trazer o registro aqui da nota da defesa de Daniel Vorcaro também após essa operação de hoje, gente. A defesa dizendo, abre aspas, informamos que Daniel Vorcaro tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o senhor Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O senhor Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito, reiterando a confiança no devido processo legal e seguindo atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais. Até para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa, Sakamoto, fazendo esse destaque para os alvos também na Faria Lima, o que a gente sabe do fundo como o REAG, que está sendo alvo hoje, e das conexões como um todo, né, que a gente tem de questões da Faria Lima, do Banco Master, inclusive da segurança pública no país. Até que ponto esses tentáculos podem chegar com as informações que estão avançando hoje do que a gente teve na primeira fase para agora? O REAG não é novidade nenhuma, né? O REAG já estava, né, sendo investigado, inclusive pela Polícia Federal na Carbono Oculto, né, em outra operação. Porque o REAG é um fundo que apareceu, uma gestora de fundos, por suspeita de que alguns dos fundos estariam envolvidos com a lavagem de dinheiro ilegal do primeiro comando da capital, que precisa lavar grana de postos de gasolina, que vende gasolina adulterada aqui e ali. Então, a REAG apareceu, da TVM apareceu, outros fundos apareceram. A REAG vem sendo, na verdade, inclusive, escrutinada por uma série de reportagens investigativas aqui no UOL, da Amanda Rossi, da Natália Portinari, vem escrutinando, mostrando como pegaram papéis podres, como pegaram títulos podres, deram uma recauchutada, transformaram em fundo zumbi, né, botaram vivo para andar por aí, venderam, revenderam, aumentaram o valor, né, fazendo com que, inclusive, o Master também lucrasse bastante com isso. Então, a REAG não é uma conhecida da Polícia Federal. Essa operação atinge o Mansur da REAG, começa a misturar, conectar as coisas, né, e que a gente vai começar a ver que essas operações, né, que estão sendo feitas de forma separada, elas podem, no final das contas, serem uma só. Natália, eu acho que o Fábio voltou, né? Voltou sim, a gente vai retomar a conversa com Fábio Serapião, retomando inclusive os alvos desses mandados de hoje. Falamos então de familiares de Vorcaro, temos o pai do dono do Master, Henrique Vorcaro, na mira dos investigadores por causa de indícios que ele transferia de bens para a família para dissimular os ativos do banco, também o cunhado dele e esses atores importantes ligados a fundos de investimentos e empresários que o Sakamoto trazia para a gente. Serapião conectado de novo, queria muito te ouvir em torno do que os investigadores estão trazendo. Serapião, pode retomar seu raciocínio. Um bom dia. É isso, Natália. A internet está um pouco ruim aqui, mas vamos tentar. É isso. O objetivo dessa operação de hoje justamente é mirar esses bens que poderiam ter sido desviados, né? E são dois caminhos principais que a Polícia Federal está mirando. Primeiro, esse repasse de bens para familiares, para pessoas próximas e empresas próximas. E isso, como o Sakamoto falou, a questão dos fundos, né? Vale lembrar que há algumas semanas o Banco Central mandou um relatório, tanto para o Ministério Público Federal quanto para a Polícia Federal, mostrando ali que dentro da fraude que ele está investigando no Master também tinha o uso de fundos, né? Principalmente da REAG Investimento, que o ex-sócio, o Mansur, foi alvo de busca hoje também. Então a Polícia Federal tenta bloquear esses bens desses fundos, desses parentes do Vorcaro, para tentar
depois devolver esses valores para quem é de direito, né? Para esses fundos municipais, estaduais que investiram em CDBs, enfim. A Polícia Federal está repetindo aqui um pouco do que ela fez também no caso do INSS, né? Num primeiro momento, tentar buscar esses bens para depois, quando ela conseguir comprovar e detalhar todos os motivos e como foram feitos esses desvios, ela poder ter esses bens para cobrir o prejuízo. E o Sakamoto falou uma coisa que é muito importante, Natália, que é a figura da REAG e dessas gestoras da Faria Lima, que estão aí envolvidas não só no caso Master, mas também na Operação Quasar, na Operação Carbono Oculto e Tanque, que são 3 investigações que miraram ali aquela rede de fraude em combustíveis do Beto Louco, enfim, dessas pessoas. Então mostra ali que esses fundos de investimento eles estavam servindo para ocultar e para blindar e para fazer uma lavagem de dinheiro de várias áreas aí relacionadas a alguns crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal, Natália. Até para a gente entender um pouco a organização dessa operação de hoje, a gente tem, como já falava aqui o Sakamoto, muitos braços no caso Master, tem mais de uma frente de investigação, desde a do ano passado, referente especificamente à compra do BRB e também as outras pontes ligadas aqui a questões como a carteira de crédito de consignados, eventuais conexões políticas. Isso está sendo separado? Como que a Polícia Federal está tratando, até para a gente entender prazos do que devemos ter de respostas? Tivemos celulares apreendidos hoje também, o que indica que vamos ter mais informações daqui para frente, né? A fraude em si, o caso Master está sendo investigado em um inquérito da Polícia Federal que é relatado pelo ministro Dias Toffoli, que foi quem autorizou essas medidas que estão sendo cumpridas hoje, e dentro dessa investigação tem várias frentes. Uma foi a que a gente viu na primeira fase ali da investigação, que é a fraude em si da compra, da tentativa de negociação do BRB com o Master, né? Aquela questão dos fundos ali, dos créditos que tinham podres que o Master tinha passado para o BRB. Depois o Banco Central faz um complemento de informação mostrando esse desvio aí desse dinheiro para fundos de investimento e depois eles eram escoados para pessoas, empresas ligadas ao Vorcaro e a sócios dele, mas é tudo dentro de uma investigação só. Essa parte que a gente espera e aguarda para ver se vai chegar, que é a relação com os políticos, isso deve ser um desdobramento dessa mesma investigação, se é que vai alcançar essas pessoas, Natália. Mas é tudo dentro de um inquérito, de uma investigação só, e a partir do momento que a PF vai descobrindo novas informações, como material apreendido no celular, material apreendido em quebras de sigilo, ela vai abrindo novas frentes de investigação, mas isso dentro de um mesmo inquérito principal ali que está correndo sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Respostas em diferentes momentos, então, né, Serapião? Queria começar a entrar com vocês um pouco nos nomes que estamos ouvindo hoje nessas operações, Sakamoto, começando um pouco em torno da família de Vorcaro que está entre os alvos hoje. Falamos aqui do pai, do dono do Master, mas também do cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, ele que chegou a ser detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tentando embarcar em um jatinho para Dubai. Está parecendo um pouco um flashback do que vimos ano passado no caso do próprio Vorcaro, né, Sakamoto? Queria saber um pouco mais sobre ele, destacando também que Zettel é pastor da Igreja Lagoinha e foi o maior doador de campanhas importantes também? Exatamente, né? Preso pela Polícia Federal, preso por alguma... Antes de mais nada, bom dia por agora, assim, para o Serapião, desculpa. Falta de educação. Né? Bom dia, parabéns pela apuração, Serapião, sempre na hora, assim, trazendo para a gente informação sobre as operações, sobre a Polícia Federal. O Zettel, que é cunhado do Vorcaro, ele foi preso por algumas horas pela Polícia Federal quando tentava pegar um jatinho para Dubai, né? E como bem a Nath colocou, é exatamente para Dubai que o Vorcaro ia quando foi preso pela Polícia Federal. Ou seja, além de parceiro de negócios e eventual testa de ferro do Vorcaro, eles também têm o mesmo gosto pelos Emirados Árabes em momentos de pré-operação da Polícia Federal, coincidentemente. Ele, bem, em alguns círculos ele é conhecido pelo empreendedorismo, né, de ser sócio através dos seus investimentos de marcas como Oakberry, Desinchá, Frutaria São Paulo. Em outros círculos ele é conhecido pela religiosidade, né, porque ele é pastor de uma das igrejas Lagoinha, né,
lá de Minas Gerais, só que no círculo da velha e boa política ele é conhecido por ter sido o maior doador de campanha individual de Jair Bolsonaro na tentativa frustrada de reeleição em 2022, com 3 milhões de reais, vamos de novo, 3 milhões de reais, e ter sido também grande doador de campanha do governador Tarcísio de Freitas, esse sim obteve, né, o sucesso na sua corrida eleitoral, tendo doado 2 milhões de reais, né, ou seja, 3 e 2, nesse caso. Não é pouco dinheiro, não é dinheiro de pinga, né? É dinheiro representativo. Quando você, na ciência política, quando você doa dinheiro para uma campanha, você... normalmente a pessoa está alinhada com os pontos de vista defendidos por um candidato, né? Ou no caso de empresários, investidores, etc., que não podem mais doar via empresa e por isso doam pessoa física devido a mudanças na lei eleitoral, porque essas pessoas querem proximidade com o candidato, né? Uma vez eleito. Né? Eles querem proximidade, querem abrir pontes, mostrando para eles o seguinte: olha, eu ajudei na sua candidatura, posso ajudar daqui a tantos anos novamente, e isso acaba ajudando eles a estabelecer negócios. Nada consta que tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio de Freitas ajudaram diretamente o Zetel em alguma coisa com relação ao Banco Master. Mas isso mostra, mais um capítulo, é mais um elemento que mostra o tamanho do envolvimento desta família com a política brasileira. Né? Lá atrás, quando começou toda a questão do Master, vai, liquida, não liquida, apareceu Ciro Nogueira, né? Que foi fundamental. Vai lá, não, tem que aprovar leis para aumentar o fundo garantidor de crédito, tem que aprovar a compra do Banco Master pelo BRB, por aqui, por lá. Muita gente coloca, inclusive, que o Master é o banco do Centrão, dada o tamanho de relação com o pessoal. Mas vamos lembrar que o Master tem relações à direita e à esquerda também. E que muita gente coloca que se você chafurdar direitinho em vários governos, federal, estadual, você vai pegando. No Rio de Janeiro, 1 bilhão para o Rio Previdência foi de papéis podres, né? Ou seja, dinheiro de gari, professor, enfermeira, foi para papéis podres do Master. No Amapá, de outro partido político, foi 400 milhões. A gente teve o STF com um comportamento errático do ministro Dias Toffoli, para falar o mínimo, né? Para não falar comportamento esquisito, né? Com relação à questão do sigilo e outras questões do Master. Depois o TCU, com Jonathan de Jesus. TCU esse que é muito ligado ao Congresso Nacional. E aí, é claro, a própria Faria Lima. A gente até conversou com o ex-ministro Maílson da Nóbrega aqui. Eu perguntei para ele, não vale o mercado fazer uma autocrítica, no mínimo, para tudo que aconteceu? Porque o pessoal estava vendendo terreno podre, terreno na lua do Banco Master, torto e direito. O próprio Maílson falou que tem essa preocupação, que isso aí deveria ser uma lição para a Faria Lima. A operação de hoje, as informações que o Serapião está trazendo, as informações de hoje é que expandem, né? Você pega outras pessoas que são extremamente conhecidas como investidores. O Tanuri é um exemplo. Então, que a Polícia Federal continue o bom trabalho. Vamos, inclusive, falar um pouco mais sobre Nelson Tanuri, empresário que está entre os alvos hoje também, com a Natália Portinari, que se debruçou um pouco mais sobre isso. Nath, já te soma aqui na nossa conversa. Um bom dia para você. O que podemos falar desse empresário que, pelo que vi em algumas análises, tem um ar de professor de Daniel Vorcaro, de certa forma? O que a gente pode dizer do envolvimento dele nessa operação? Bom dia. Acho que a gente está com um problema no áudio da Natália. Estamos resolvendo aqui rapidinho? Acho que agora vai. Estava muda. Bom dia, Natália. Bom dia, tudo bem? Então, o Nelson Tanuri aparece como destinatário de dinheiro que teria sido desviado do Master, né? Segundo uma denúncia enviada pelo Banco Central, que está sendo analisada aí pela PGR e que virou alvo dessa investigação. Porque a gente está falando de uma fraude, né, que essa operação de hoje ela é muito em torno de uma fraude de desvio de dinheiro do Master através de fundos da REAG. E aí como é que isso funcionava? O Master fazia empréstimos para empresas e essas empresas, por sua vez, botavam o dinheiro em fundos da REAG e esses fundos faziam negócios com títulos podres. Então, o dinheiro saía desses fundos e ia parar em empresas de laranjas. O que a investigação indica é que esses laranjas são pessoas ligadas a Nelson Tanuri, que é esse empresário. E é muito importante aí dentro do Master, de fato, como uma pessoa que aconselhou muito, né, o Vorcaro na montagem da estrutura financeira do Master. É conhecido por ser uma pessoa que ajudou muito ele. Então,
A PGR, ela aponta, né, segundo o que eu apurei aqui com as minhas fontes, a gente ainda não tem, a decisão ainda está sob sigilo, né, da operação de hoje, mas o que a gente tem de informação de bastidores é que o Tanuri ele estaria nessa ponta, tanto recebendo dinheiro que saía do Master, como um sócio oculto, um investidor do próprio Master, numas outras manobras em que ele colocava dinheiro. Então, ele aparece aí como sendo intrinsecamente ligado a esses negócios e essas fraudes com fundos que são objeto dessa investigação. A gente tem um bloqueio de 5,7 bilhões e esse bloqueio tem relação com esse dinheiro que saiu do Master através desses empréstimos. A gente já vinha falando um pouco sobre isso porque o Banco Central tinha pedido ao MPF que fizesse o bloqueio desses fundos. Então, isso daí já estava nas mãos ali dos investigadores já faz alguns meses e isso resultou na operação de hoje. Isso que a gente está vendo hoje, Serapião, que você explicava para a gente, a Nath já trazia aqui novamente, entender o caminho desse dinheiro, entender como o avanço desses valores do Master foram desviados pelo fundo da REAG. Queria aproveitar para te ouvir um pouco também sobre o que podemos dizer sobre o ex-gestor da REAG, aqui no caso João Carlos Mansur, ex-sócio da gestora nessa operação também agora. Acho que é importante a gente traçar um perfil de cada um deles para avançar na conversa. Sim, acho só fazendo um adendo à fala do Sakamoto, Natália, em relação ao Zettel, né, o cunhado do Vorcaro, eu acho que ele é uma figura muito importante também por causa da participação dele. A Natália deu algumas matérias sobre como o Vorcaro, o Master, gastou milhões em imóveis muito valorizados, muito caros, né? Uma empresa, pelo menos, relacionada a isso, passou, pelo menos em algum momento, estava em nome do Fabiano Zettel. Então, acho que ele também é um caminho para onde foi parar esse dinheiro que saiu do Master. Sobre o Mansur da REAG, ele é um personagem muito importante. Primeiro, porque ele era o sócio dessa gestora que administrava esses fundos por onde passou esse dinheiro, né? E ele também vai poder, se essa investigação avançar, fazer uma conexão com outros casos e poder contar como que se dava o uso desses fundos e quem criou esse modelo de ocultação de patrimônio, de blindagem de patrimônio e de lavagem de dinheiro, né? Acho que a grande novidade, não só no caso Master, mas lá atrás na Quasar, na Tanque e na Carbono Oculto, foi a descoberta desse modelo, né? Eu conversava com alguns investigadores lá atrás ainda, quando saiu a Carbono Oculto, e eles falavam disso, de como foi importante descobrir esse novo método. E era um método que deixava os investigadores muito numa situação de dificuldade, porque esses fundos são várias camadas de fundo que você não consegue ver o real proprietário do dinheiro, né? A Receita conseguiu fazer um trabalho para mapear isso deu origem à Carbono Oculto e à Operação Quasar, e agora mostra que não era só nesse esquema de combustíveis que esse modelo estava sendo utilizado. Então o Mansur, que foi alvo de busca hoje, já tinha sido alvo da Quasar. Ele é muito importante porque ele vai poder explicar como que esse formato de modelo aí de blindagem, ocultação e lavagem de dinheiro foi criado, né, por meio dessas gestoras e esses fundos de investimento. Eu tentei contato com a defesa dele mais cedo, ainda não respondeu, a gente está acompanhando aí, pedindo uma posição para entender o que ele tem a dizer agora sobre esse novo momento aí dele também, com a REAG, que ele é ex-sócio, ele saiu logo depois dele ser alvo da Carbono Oculto, ele vendeu a parte dele na REAG, mas eu acho que vai ser muito importante, porque eu acho que ele vai poder contar como foi criado esse modelo aí com o uso de fundos, e eu acho que é a partir daí que a Polícia Federal vai conseguir chegar no destinatário final. Eu acho que já essa operação de hoje já aponta um pouco para onde foi parar o dinheiro, né? Mas vai mostrar, detalhar para onde foi esse dinheiro, esses bilhões que foram desviados do Master. Né, Sakamoto? Eu acho que uma questão importante nisso tudo que a gente está conversando hoje aqui é que muitos fundos, inclusive, nem estão debaixo do guarda-chuva de regulação do Banco Central, né? Acho que tem uma série de questões que podem dificultar também esse processo. Né? Antes de mais nada, bom dia para a Natália, também parabéns pela apuração. O ponto, na verdade, no final do dia, e eu acho que é isso que está, na verdade, deixando muita gente preocupada, é que... E eu não sou contra a liberdade do mercado, pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo um regime quinquenal soviético com planejamento obrigatório do Estado, dizendo que cada um deve fazer. Não, o mercado seja livre para operar do jeito que quer.
mas a operação precisa ter regras. Né? E aí tem muita gente falando, não, mas todo mundo seguiu dentro das regras. Não. É torturar as regras para dizer o mínimo. Né? Criaram títulos zumbis que estavam mortos. A matéria da Amanda e da Natália, leiam a matéria falando exatamente disso, né? Como aqueles títulos podres do BES que retornaram à vida, né? É um filme de terror, né? Ganhando um preço exorbitante, vai de meio centavo para 600, 800 reais cada ação do nada, né? Então, o que acontece? Sim, o mercado precisa ter liberdade, mas sim, o mercado precisa ter responsabilidade. E o que acontece é que quem abusou da sua liberdade, não apenas indo contra a fé pública dos investidores, de dinheiro público, porque não duvidem, você vai pegar o rombo lá do BRB, o Distrito Federal já está vendo de cobrir com dinheiro público. Como boa parte do orçamento do Distrito Federal vem do restante do Brasil, afinal de contas, digamos que o Distrito Federal não é conhecido por suas fábricas, né? Ou sua pujante agricultura, não vem daí o dinheiro, vem de repasses do Brasil inteiro, é dinheiro de todo mundo que vai morrer lá, né? No final das contas. Então, no final do dia, o que a gente precisa, na verdade, fazer é que precisa ter punição exemplar para todo mundo que aloprou, né, que usou o sistema e a boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro fácil, precisa avançar em termos de regulação, mas mais do que regulação nesse sentido só, Natália, o sistema tem regulação, eu estava conversando até com uma pessoa do sistema financeiro sobre isso, punição exemplar para os envolvidos, né? Mas também precisa, já que a Faria Lima gosta de um termo, vamos lá, mindset. Precisa mudar o mindset, né? Com relação, inclusive, à forma como o dinheiro é captado e como esses produtos são oferecidos. Quando você chega e começa a oferecer um CDB com 140% do CDI, né, e todo mundo vendendo, sendo que já estava claro que o Master estava apodrecendo em praça pública, pô, cadê a responsabilidade do pessoal que estava colocando esse fundo? E era gente grande que estava vendendo esses títulos, não é gente pequena, não. Então, o que acontece no final do dia é que não é só que falta informação, como algumas pessoas falam, o investidor. As pessoas sabiam o que estava acontecendo e teve sacanagem mesmo assim. Ou alguém acha, sinceramente, que o Rio Previdência vai meter 1 bilhão lá porque estava desavisado? Então, precisa investigar, precisa punir exemplarmente essas pessoas para que isso não volte a acontecer. E, Natália, a gente poderia trazer aqui um pouco também, na verdade, para o Serapião, um pouco mais de detalhe dessas apreensões que foram feitas hoje, tanto do bloqueio de 5,7 bilhões e apreensão também que temos aqui em 97 mil em espécie durante a operação, todas as imagens que nós temos tendo de carros, de relógios ao longo da manhã de hoje. Como que a gente pode entender o uso disso tudo e de onde veio dentro da família do Vorcaro? Natália, eu acho que a gente não tem informação de onde foi apreendido esses bens ainda, né? Foram alguns carros de luxo, dinheiro, uma arma também, né? Um revólver, mas ainda a gente não sabe de quais alvos são essas apreensões. Mas todas são naquele cenário que eu falei da Polícia Federal, buscando bens, buscando valores, buscando tudo que conseguir, para depois, quando conseguir provar essa fraude, poder devolver o dinheiro a quem é de direito. Então é nesse cenário da Polícia Federal aí tentando bloquear esses 5,7 bi para tentar pagar depois lá na frente quem tomou prejuízo com essa fraude. Voltando para o Serapião um pouco sobre a organização de todas essas frentes de investigação nas operações que a gente está vendo. Já sabemos algo em torno de prazo, se isso pode ser trabalhado em etapas pela Polícia Federal daqui para frente? O que eles já falam sobre respostas no momento? Olha, Natália, o que eu tenho ouvido aqui é que é uma investigação que vai precisar de um pouco mais de prazo, né? Eu acho que o diretor-geral da Polícia Federal até comentou ontem, né? É uma investigação muito grande, pelo do que eu acompanho aqui, não é uma investigação para acabar em menos de 2, 3, 4 meses, não. Principalmente porque cada nova fase tem novas apreensões de equipamentos, de celulares, tem novos dados que chegam desses órgãos de fiscalização, como o Banco Central, como a Receita Federal. Então, normalmente, isso tende a avançar no tempo.
e eu acredito que a Polícia Federal tende a pedir mais prazo aí para o ministro Dias Toffoli, e eu não vejo esse cenário, não é comum a Polícia Federal encerrar uma parte, depois continuar outra, nesses casos que é um objeto bem específico, que é uma fraude num banco específico, com pessoas específicas. Eu acho que se descobrir novos casos ali, eu acho que talvez abra investigações separadas. Mas eu acho que do que a gente tem até agora, do BRB e essa fraude dos fundos, eu acho que tende a caminhar junto e terminar no mesmo momento. Mas isso tudo depende do andamento, né, Natália? É difícil a gente prever aqui. Pode ser que a Polícia Federal já consiga os elementos para mostrar a fraude em relação à compra do BRB e encerrar, e depois terminar e ir atrás dessa questão dos fundos. Mas eu acho difícil porque caso mostre os problemas com o BRB, de toda forma tem ali um prejuízo causado, né? Então ela precisa desses bens que foram desviados para pagar isso. Então eu acho que tende a caminhar essas investigações, essas frentes, essas linhas de investigação tendem a caminhar juntas. Não sei se a Natália, minha colega, tem alguma outra apuração sobre isso. Então, complementando, né, isso que o Serapião está falando, eu acho que é muito interessante a gente voltar para qual é o funcionamento do Master, né? Porque o Master, ele num dado momento ali, ele estava precisando de dinheiro, estava precisando de liquidez, por isso que ele procurou o BRB. O Master estava precisando de dinheiro, primeiro, porque tinha feito uma promessa de pagar com uma taxa muito maior, né, do que a taxa de juros praticada pelo mercado. Isso é a raiz de todo o problema, né, porque eles conseguiram captar muito dinheiro de investidores comuns através de corretoras, que também estão sendo ouvidas aí para entender, né, como o Sakamoto falou, por que esse produto estava sendo oferecido, né, para investidores, pessoas físicas, sendo que estava muito claro, né, que na verdade aquilo ali não tinha lastro, se você parasse para olhar as contas do banco, e num dado momento eles procuram BRB. Agora, antes disso, antes deles ficarem sem dinheiro, esse dinheiro saiu do banco. Então, é aí que as pontas se conectam, né? E como esse dinheiro saiu do banco e para quem? Então, a operação de hoje é muito focada nisso, nessa parte do desvio, na parte do que vazou ali, né, das contas do banco. E aí é que entram os fundos da REAG, e é muito interessante a gente ver, né, como no mercado financeiro está tudo se conectando. A REAG, ela aparece na Carbono Oculto e aparece nesse esquema do Master, não é por acaso, é porque era uma gestora que, de fato, pelo que tudo indica, fazia manobras para várias pessoas, não era apenas para o Master e para esses empresários ligados aí ao PCC, na Carbono Oculto, como várias pessoas que queriam fazer dinheiro desaparecer ou ativos serem supervalorizados. Então, tudo isso era feito através desses fundos, que eram fundos em cascata, um fundo que é dono de outro fundo, que é dono de outro fundo. Isso daí acaba ficando um pouco à margem, né, da supervisão do sistema financeiro, porque você consegue fazer operações em que uma entidade, uma instituição financeira parece estar saudável, mas, na verdade, os ativos que ela tem problemas, e daí você tem que olhar para esses ativos. Então, você vai criando camadas, e muitas vezes nos métodos de controle a gente olha só para uma camada e não vai fazendo esses níveis, né, para ver para onde está indo o dinheiro. Então, é por isso que a APF está se debruçando sobre isso agora, né, e a PGR, para tentar entender como é que funciona essa bomba que todo mundo estava sentado em cima ali na Faria Lima, porque, na verdade, isso é uma coisa que envolve todo mundo, né? É uma coisa que envolve diversas empresas ali, e a gente ainda vai descobrir outras pessoas certamente que estão sendo investigadas e outras pontas, né, de onde aparece dinheiro, de pessoas que investiam na REAG e de pessoas que usavam a REAG como um método de lavagem de dinheiro, de fraude, que ainda não vieram à tona. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né? Uma das bombas que ainda vai explodir muito esse ano, Nath. Antes de me despedir de você, queria aproveitar para falar um pouco também sobre a previsão do TCU começar amanhã toda a inspeção e vistoria nos documentos que serviram de base para a decisão do Banco Central. A operação de hoje que reforça mais uma vez a importância da atuação do Banco Central nessa história toda. Essa análise que, como foi divulgado, deve durar de 15 a 20 dias. 3 técnicos do TCU deverão verificar a atuação da autoridade monetária na fiscalização do Master antes de 2024, ainda na gestão de Roberto Campos Neto. Queria te ouvir um pouco dentro das apurações. Se está 100% fechada já a situação do momento, da confusão toda entre Banco Central e Tribunal de Contas da União, e como estão as expectativas em torno dessa inspeção, que parece ser só protocolar mesmo no momento, né? Já houve alguma reação a essa operação de hoje?
Pois é, essa inspeção, né, até tem fontes que falaram comigo essa semana, que estavam falando, não, na reunião que houve entre o TCU e o Banco Central, até foi dito ali pelos ministros do TCU que não é bem uma inspeção, é uma diligência, tipo assim, usando uma palavra um pouco mais leve, assim, né, para tirar um pouco a carga, porque o que incomodou muito o Banco Central foi a percepção de que o TCU iria ali para avaliar a motivação da liquidação. Então, nossa, será que o Banco Master deveria ter sido liquidado naquele momento? Isso, segundo as minhas fontes ali estão dizendo, é uma atribuição específica, né? Uma competência que cabe apenas ao BC avaliar se o momento é oportuno para fazer uma liquidação, porque o BC é uma autarquia responsável pelo sistema financeiro brasileiro, é uma autarquia independente e tem toda a capacidade de, com base em dados que são muito sigilosos e muito sensíveis, determinar esse tipo de intervenção. Então, existia uma preocupação muito grande de que, ao chegar lá e fazer uma inspeção, o TCU fosse melar, na verdade, determinadas provas ali que estão sob sigilo e material que ainda ia ser enviado, né, de forma sigilosa e muito restrita para as autoridades. Então, isso foi uma das preocupações que foram discutidas na reunião entre o Vital do Rego, presidente do TCU, e o Gabriel Galípolo, do BC, essa semana. Eles chegaram a um acordo de que os auditores do TCU eles vão fazer essa diligência, né, essa inspeção, apenas com dados que estão abertos e apenas para avaliar a formalidade do ato administrativo, sem avaliar a parte da motivação, que é essa parte de se era ou não oportuno ter liquidado o Master naquele momento. Então, esse foi o acordo que foi feito ali entre as duas instituições, e aí, com base nisso, essa inspeção ela pode caminhar, e também foi conversado ali no momento, olha, isso foi exposto ali, né, pelo pessoal do BC, olha, a gente está preocupado com o TCU fazer uma loucura, porque está sendo especulado, né, e dá a entender pela decisão que foi dada pelo Jonathan de Jesus, que poderia ter uma cautelar para proteger o Master. Então, isso vai acontecer? Isso foi uma das preocupações que foram discutidas. E também disseram, olha, não é bem assim, a gente não quer interferir, não vai tomar nenhuma atitude drástica, não vai reverter a liquidação do nada. Então, todas as partes saíram tranquilizadas e aí, com base nisso, o BC permitiu ali, né, retirou o recurso que tinha sido feito para tentar barrar a inspeção e permitiu que os auditores do TCU entrassem e fizessem essa diligência. Guardo de mais apurações por aqui ao longo do programa, viu? A gente volta a se falar. Um bom trabalho por aí. Obrigada. Seguimos ainda com mais alguns destaques em torno desse assunto. Sakamoto já mencionava no seu comentário aqui uma das notícias do dia, que era justamente do Banco de Brasília, dizendo que pode recorrer ao governo do Distrito Federal, que controla o banco, caso seja confirmado um prejuízo com a compra de carteiras de crédito do Master. De acordo com o Banco Estatal, a apuração sobre possíveis impactos financeiros ainda está em andamento e é conduzida pelo Banco Central. O BRB contratou uma auditoria independente para análise interna nessa situação. Sakamoto já dava um tom para a gente aqui, Serapião, mas eu queria te ouvir um pouco também dentro desse contexto, vendo as apreensões de hoje, inclusive, dá a entender um pouco por que se procura fazer acordo com bancos estatais nesse sentido, porque não vai sair da conta de ninguém, só do povo, depois no caso, né? Como que a gente pode ler essa notícia? Eu acho que esse sempre foi o grande objetivo, né? A partir do momento que o Master se viu impossibilitado de cumprir com seus compromissos, né? E compromissos que ele mesmo estipulou, né? De pagar 140% de CDI, enfim. O caminho foi aquele que no Brasil sempre é seguido, né? Vamos ver se a viúva ou se algum órgão público consegue nos ajudar. E aí começa essa negociação com o BRB, que deságua na investigação da Polícia Federal e na liquidação. Eu acho que essa fase de hoje é muito importante justamente por isso, porque esse dinheiro foi parar em algum lugar, né? O Master recebeu esses valores em investimento. Ele poderia não ter o dinheiro para pagar o lucro em cima disso, mas ele recebeu esses valores e a Polícia Federal precisa achar esses valores para depois, quando concluir a investigação, poder devolver esses valores para sua origem. Então eu acho que não só Rio de Janeiro, Amapá, mas o próprio BRB e o governo do Distrito Federal tem que agradecer muito à Polícia Federal, às investigações e ao Banco Central
por ter apontado antes que esse caso fosse concluído e depois não tivesse mais como resolver essa situação. Então, eu acho que quanto mais a Polícia Federal conseguir avançar na investigação, mais conseguir bloquear bens, mais fácil vai ser a resolução desse caso, devolvendo os valores aí que foram desviados, não só do BRB, mas desses fundos estaduais aí que colocaram dinheiro no Master ao longo dos últimos anos, Natália. Quanto esse público que investiu, inclusive, no Master, está esperando o pagamento do FGC, continua também tendo dinheiro comido no momento. Serapião, queria agradecer demais sua presença com a gente aqui no All News hoje. A gente segue em contato também ao longo do programa, viu? Um bom trabalho por aí. Obrigado, até mais. Obrigado.